De paradigma na Europa? Como é que as tecnologias têm acompanhado a evolução do microcrédito? Veja no Real Economy a partir de terça-feira aqui na Euronews. Olá, bem-vindos a Business Line. 4 meses depois dos ataques terroristas em Paris, outra cidade europeia foi alvo de um ataque à bomba mortífero. A capital da União Europeia foi atacada imediatamente antes da Páscoa, uma altura habitualmente aproveitada para fazer miniférias. Depois dos ataques de 22 de março, muitos provavelmente mudaram de planos. Antes de vermos o possível impacto no turismo, vamos ver como é a vida em Bruxelas, cidade que alberga a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e outras instituições. A cidade e a população tentam voltar à normalidade, ou uma nova normalidade. As autoridades belgas continuam à procura de 2 suspeitos dos atentados de terça-feira em Bruxelas, quando não são conhecidas ainda as identidades das 8 pessoas detidas em várias rusgas na capital belga nas últimas 48 horas. Um clima de tensão inflamado pelo misterioso assassínio de um segurança de uma central nuclear em Charleroi na quinta-feira. Segundo o jornal Dernier Heure, um cartão de acesso à central teria sido roubado, levantando os temores de um plano para atacar as instalações nucleares do país. As autoridades garantem ter desativado o cartão após o crime. A polícia não revelou, entretanto, a identidade do homem detido ontem durante uma operação no bairro de Schaerbeek, alegadamente um alto responsável de uma célula jihadista com ligações a outro atentado abortado um dia antes em Paris. O homem do chapéu, fotografado ao lado dos bombistas do aeroporto de Bruxelas, poderia ter sido, entretanto, identificado segundo a imprensa belga. Nas ruas de Bruxelas, a tensão é palpável entre alertas de bomba e rusgas. É uma situação inquietante. Só hoje é que regressei ao metro desde os atentados e é angustiante pensar que ocorreram nesta mesma linha. Sim, a atmosfera é estranha, em especial no metro, silêncio e tudo, mas as coisas vão melhorando de dia para dia. É difícil falar do que aconteceu em Bruxelas sem comparar com os ataques de novembro em Paris. Para o turismo, a diferença é grande. Em primeiro lugar, Bruxelas não é um destino turístico tão importante como Paris, mas a capital da União Europeia é um importante hub de transportes e ponto de passagem crucial para quem viaja em negócios. Foram estes os passageiros aéreos atingidos por este atentado. A abertura do aeroporto de Bruxelas ainda não vai acontecer hoje. Na zona dos ataques da semana passada, continuam os trabalhos para permitir que nos próximos dias o aeroporto de Zaventem comece a funcionar, mesmo que de forma limitada. Uma estrutura temporária foi colocada para contornar a área de partida, que ficou muito danificada com a explosão das 2 bombas. A porta-voz do aeroporto revela que o regresso dos funcionários às instalações é um dos problemas. Questões muito práticas, como que estruturas podemos usar, onde podemos construir, foram as perguntas dos primeiros dias. Agora temos de pensar nas pessoas. Estão as pessoas prontas para voltar ao trabalho? Como é que o funcionário reage a esta situação de regresso ao aeroporto? Para muitos, será a primeira vez que voltam ao aeroporto. De werknemer op deze nieuwe situatie. As autoridades continuam à procura de um suspeito de participação nos atentados, um homem que nas câmaras de segurança do aeroporto aparece de óculos escuros e chapéu. Ao nível dos transportes públicos em Bruxelas, segundo a agência de informação belga, apenas 39 das 69 estações de metro estarão em funcionamento entre as 7 e as 19 horas. A circulação de elétricos e autocarros decorrerá normalmente, com exceção da linha número 12, que opera entre a cidade e o aeroporto. O número de vítimas mortais do atentado foi revisto, baixou de 35 para 32, exceto os 3 bombistas. Segundo as autoridades, tinha sido feita uma dupla contagem de 3 pessoas que tinham dupla nacionalidade. Os ataques em Bruxelas chegaram apenas 4 meses depois da noite mortífera em Paris. 2 ataques terroristas em larga escala num período tão curto podem ter consequências dramáticas para o turismo na Europa. Depois do 13 de novembro, muitos países aumentaram o nível de segurança. Houve uma grande cobertura mediática das operações policiais durante o aperto de segurança em Bruxelas, na altura do Natal.
Segundo a cadeia de televisão belga VRT, cada dia desse reforço custou 50 milhões de euros. Por isso, o turismo na Bélgica e na Europa em geral vai levar tempo a recuperar. Mesmo se os peritos em turismo dizem que a indústria ganhou resistência a este tipo de ataques ao longo dos últimos 15 anos. O terrorismo faz cada vez mais parte do dia-a-dia na Europa. Um dos setores que mais se ressente é o turismo, em especial nos países mais atingidos. Na Turquia, em janeiro, um jihadista suicida matou uma dezena de pessoas em Istambul, quase todas alemãs. Não foi o último atentado ali, mas já na altura um turista colombiano mantinha-se firme, apesar do perigo. Apenas me resta um dia de férias, mas se tivesse mais, eu continuava aqui. O terrorismo não nos deve deter, temos de ser corajosos face a ele. Muitos alemães estão já a preferir, por exemplo, Portugal ou a Grécia para as suas férias. O turismo turco estima-se poderá perder este ano cerca de 7 mil milhões de euros. Em França, os hotéis já terão perdido quase 300 milhões de euros desde os ataques de 13 de novembro em Paris. Um americano lamenta o atual estado das coisas. Infelizmente, as pessoas estão a habituar-se ao terrorismo na nossa sociedade e, por isso, já não alteram as suas vidas por causa do terrorismo. Podem fazê-lo de uma forma temporária, mas com o tempo as pessoas percebem que têm de continuar a viver as suas vidas, têm de continuar a seguir com o dia-a-dia. Penso que com os turistas será o mesmo. Este novo milénio começou com o ataque às Torres Gêmeas. Teve o ataque a uma estação em Madrid e depois ao metro de Londres. O turismo tem-se recuperado cada vez melhor. Os hotéis nova-iorquinos levaram quase 3 anos a recuperar do 11 de setembro. Em Madrid, após o atentado de Atocha, bastou 1 ano. Em Londres, 9 meses. Agora é Paris, Istambul e Bruxelas. Irá o turismo continuar a resistir? Talvez seja demasiado cedo para estimar o que os ataques de Bruxelas custaram ao turismo, mas podemos ver o que representa esta indústria para a Bélgica e para a Europa. A indústria turística europeia representa cerca de 10% da economia da região, segundo o Conselho Mundial para as Viagens e Turismo. Sendo uma das regiões mundiais mais visitadas, a Europa representa cerca de metade de todo o influxo turístico do mundo, mais de 500 milhões de chegadas anuais. No ano passado, mais de 12 milhões e meio de americanos viajaram para a Europa. Desses, mais de metade fê-lo entre abril e setembro, o pico da época de férias na Europa, que começa com a Páscoa. Depois dos ataques em Bruxelas, tal como em novembro, muitos foram ao Facebook e ao Twitter ver como estavam os amigos, oferecer ajuda e partilhar o apoio. Até as autoridades locais encorajaram as pessoas a comunicar através das redes sociais. Mas nem sempre a tecnologia une as pessoas. Quando era pequeno, os meus pais sempre me disseram para me manter afastado das más companhias. Agora deveriam ter dito o mesmo a Tay, a mais recente vítima, mesmo sendo um robô do lado mais negro da internet. Tay era um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela Microsoft para estimular os jovens a conversar no Twitter. Basicamente, imitava os humanos. Se alguém perguntava como estás, ele respondia bem, obrigado. Falo no passado, porque na última semana a experiência correu muito mal. Em menos de um dia, os Tay Tweets passaram de simples posts simpáticos, como os humanos são muito fixes, a frases antissemitas, racistas ou sexistas. O que aconteceu? A interação com os humanos. Tay foi desenhado para se tornar mais inteligente à medida que os humanos conversavam com ele. Depois da conta ter sido inundada com comentários odiosos, feitos por gente com tempo a mais, começou a imitá-los. Não só repetiu o discurso odioso que aprendeu, como desenvolveu o seu próprio mau comportamento e começou a dizer coisas impróprias de forma espontânea. A Microsoft interveio ao apagar a maioria dos tweets de Tay e silenciando esta criação. Num blog, a empresa pediu desculpa e disse que o incidente foi culpa de um grupo coordenado de pessoas. Mesmo assim, o episódio coloca-nos questões sobre o futuro. Vão alguma vez as inteligências artificiais conseguir distinguir o certo do errado? É tudo por agora. Obrigada por ter estado connosco e até para a semana.